Já estamos aqui reunidos para um tempo de reflexão nesta manhã, em face de momentos, penso eu, tão difíceis que temos vivido. Eu confesso a vocês que não tem sido fácil este tempo de isolamento, distanciamento, falta de contato, de tato, de você poder abraçar as pessoas, de você poder sentar-se com as pessoas e desfrutar de comunhão, um bom diálogo, um bom bate-papo, interagir sem máscara, né? Eu, particularmente, me sinto quase que afogado, oprimido com máscara, mas a gente usa porque tem consciência cristã da nossa responsabilidade de cuidar, de preservar, de proteger o nosso próximo, na verdade? Senão seria uma coisa muito egoísta, né? Eu dizer, eu não uso máscara, ou para aqueles que já passaram por esta enfermidade, já desenvolveram uma certa resistência, eu dizer, não, eu não uso e não quero saber e tal. Isso é um egoísmo terrível, mostrando que não é um fundamento cristão para aqueles que amam a Jesus. Então a gente usa, mas você há de convir comigo que é horrível isso. Agora, a pergunta que fica nós vamos viver pelo que sentimos, nós vamos viver pelo que estamos passando momentânea, circunstancialmente, nós vamos viver por aquilo que desejamos, nós vamos viver pela nossa experiência, liberdade do passado, ou nós vamos viver pela palavra. E é isso que eu quero pensar mais uma vez com você nesta manhã. Viva pela palavra. E viver pela palavra, segundo o próprio Jesus nos ensinou, a partir do capítulo 5 de Mateus, você pode acompanhar ali ensinos, verdades, princípios relacionais no que diz respeito à nossa vida com Deus e com o próximo de uma maneira muito ampla e extremamente profunda, intensa. Então, são ensinos maravilhosos que nós nominamos Sermão do Monte. E Jesus, ao proferir aquelas verdades, ao transmitir aquele ensinamento, porque Jesus é mestre, e ele, como mestre, ele ensina, reconhecido pelas autoridades mais, vamos dizer assim, destacadas daquela sociedade naquele tempo, e nós, você e eu, o reconhecemos assim pela questão do cristianismo, né? Mas o próprio Nicodemos, quando o procurou, ele disse, mestre, sabemos que és vindo de Deus. Então, esses ensinos de Jesus, como eu citei aqui em Mateus, capítulos 4, 5, 6, 7, o próprio Jesus disse, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Por isso eu estou reforçando a ideia, o conceito de que você e eu devemos viver pela palavra. Gente, talvez se você pegar as outras lives, você sempre vai me ouvir, me ver, dizendo que não há nenhum impedimento em crescimento intelectual, cultural, mental. Ao contrário, nós devemos desenvolver o nosso intelecto. Não pare de ler nunca, não pare de estudar nunca, não pare de aprender nunca. Porém, nada disto tem valor real para o cristão se ele não estiver vivendo pela palavra de Deus, baseado, firmado, sustentado, alicerçado na palavra de Deus.
Sentimentos, emoções, desejos, todos nós temos. Sujeitos às tentações, todos nós estamos, até porque estas vêm dos nossos próprios desejos, da nossa própria cobiça, diz o apóstolo Tiago. Então, quando você entende isto, ao mesmo tempo você pode entender e viver pela palavra, sabedores que somos nós, você e eu, de que Jesus Cristo na cruz do Calvário libertou-nos do pecado, libertou-nos da natureza pecaminosa, libertou-nos da natureza carnal. Olha só que interessante, gente. Não existe esta ideia de que eu sou carnal, que há uma luta interior entre o espírito e a natureza carnal, lutando, militando um contra o outro, para que não haja uma referência, que não haja uma predominância, que não haja um domínio. Não, não, senhores e senhoras. Jesus Cristo venceu, destruiu, aniquilou a nossa natureza carnal, despojou-nos, arrancou e arranca de dentro de nós tudo aquilo que não glorifica Ele. É por isso que nós, enxertados na videira verdadeira, é por isso que nós, como ramos da videira verdadeira, somos alimentados, sustentados, fortalecidos por Ele. Também somos limpos, podados, limpos pela palavra. Então, viver uma vida reconhecendo a nossa humanidade, a nossa natureza terrena, reconhecendo a nossa limitação, a nossa fraqueza, é uma questão de sabedoria, de fé, de humildade. Ao mesmo tempo que reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, o Senhor da nossa vida, da nossa história, o nosso libertador, não é menos humildade. Olha que interessante. Ser humilde é também reconhecer que aquilo que Deus diz de mim é aquilo que Ele vai fazer em mim, por mim e através de mim. Quando eu reconheço isso, eu estou vivendo segundo os princípios da palavra. Jesus foi muito claro. Eu espero que nesta manhã e para este final de semana e para a nossa vida, nós, diante das circunstâncias contrárias, dos momentos e tempos difíceis que nós estamos vivendo, que obviamente fugiu e está fugindo ao nosso controle, desejo, decisão, vontade, tudo isso nós perdemos a liberdade do ir e vir, do estar. E eu pergunto-lhes, isto pode, porventura, nos impedir de viver a vontade de Deus, a palavra dele? Isto pode nos impedir de que Deus cumpra em nossas vidas a palavra dele? De forma alguma. E eu, como eu disse aqui, por vezes me peguei um tanto quanto ansioso, angustiado, triste, entristecido, porque a gente chega nos lugares e, como eu disse aqui, as restrições e todas as limitações, enfim. Por outro lado, o apóstolo Pedro, ele diz, olha, vocês estão perplexos, assustados, vocês estão assim, surpresos com as provações, com as tribulações, com as perseguições. Estas coisas acontecem com toda a irmandade, acontecem com todos os irmãos de vocês. Vocês não precisam ficar espantados com isso. Você está vivendo um momento de luta, de crise, seja ela existencial, pessoal, seja ela conjugal, familiar, profissional, ministerial, não importa. Todos nós estamos sujeitos. O que importa é, diante destes sentimentos, diante destas circunstâncias, diante da realidade, do fato, eu não estou negando a verdade, o fato em si. Eu estou dizendo que pela palavra você e eu temos recursos em Cristo para vivermos uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de felicidade, mesmo em meio ao caos. E então o apóstolo Paulo
escrevendo àqueles irmãos que estão em Filipos, e para mim é uma das cartas mais lindas, de alegria, de gratidão, de exaltação. E Paulo, ele no capítulo 4, então, diante de circunstâncias de perseguição, de lutas, de provações, de rejeição que aqueles irmãos estão vivendo, e ele mesmo na sua vida pessoal, em face do ministério que Deus o chamou, e ele diz então para aqueles irmãos o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. E esta palavra Deus trouxe para mim há alguns dias, algumas semanas talvez, para renovar o meu ânimo, para renovar a minha esperança, para renovar e para motivar a minha alma, a essência do meu ser sensitivo e mental e psíquico, uma vez que por vezes, como eu disse aqui, eu me vi vivendo situações de ansiedade, de inquietude, de inconformismo. Não que eu vá, por causa disto, me conformar com o que está acontecendo, não, meus irmãos, eu continuo lutando em oração, repreendendo esta enfermidade, rejeitando todo o mal sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, resistindo ao diabo, clamando a Deus por misericórdia para que Ele sane nossa terra. Tudo isso eu nunca deixei de fazer, independente das minhas emoções, dos meus sentimentos. Mas veja, por outro lado, a palavra de Deus está nos ensinando agora, e é o próprio Jesus que nos ensinou isso também. Em momentos de tribulação, de perseguição, você deve se alegrar, exultar, celebrar a sua salvação. Porque quem é salvo pela palavra, quem é salvo por Jesus, porque Ele é o Verbo, Ele é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, quem é salvo por Jesus experimenta a alegria da salvação. E esta alegria da salvação, Paulo, então, renova esta palavra com os irmãos de Filipos. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. E então ele coloca alguns versículos, obviamente naquela época uma carta, e ele vai descrevendo algumas coisas que eu achei tremenda para minha cura, para a cura da minha alma, para a renovação da minha alma, da minha esperança, para a mudança de valores na minha vida. Porque, irmãos, o que eu quero destacar aqui é que quando eu vivo pela palavra, eu não deixo de ter sentimentos, emoções, eu não deixo de passar por tentações, por lutas, tribulações, provações, eu não deixo de passar por momentos de ansiedade, de crises. Não estou dizendo isso. O que eu estou reforçando, afirmando, reafirmando aqui é que quando eu vivo pela palavra de Deus, quando eu estou firmado na palavra, apesar, independente, aquém destas situações, eu posso viver uma vida abundante. Porque esta é a promessa de Deus para você e para mim. Ele veio para nos dar vida e vida abundante. Ele veio para nos dar uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de felicidade. Eu não estou pregando aqui a teologia da prosperidade, seja ela financeira, seja ela afetiva, relacional. Eu estou dizendo que o nosso Deus é um Deus de prosperidade espiritual, emocional, física, relacional, mental, em todo tempo, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. O nosso Deus é um Deus de abundância. O nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus é um Deus de paz. O nosso Deus é um Deus de celebração. O nosso Deus é um Deus que ama receber, que ama ouvir, que ama presenciar os verdadeiros adoradores adorando a Ele em espírito e em verdade. Deus se deleita quando você e eu somos e nos oferecemos a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto, esta é a nossa vida. Então a sua, a minha, a nossa vida precisa ser firmada na palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para você e para mim
mesmo enfrentando situações de perdas, de crises. Alegrai-vos no Senhor. O versículo de número 6 de Filipenses 4, olha que coisa tremenda, repetindo as palavras de Jesus. Pedro se lembra das palavras de Jesus quando ele disse: não andeis ansiosos, pois, pelo dia de amanhã. E o apóstolo Paulo nos lembra isso aqui em Filipenses 4, 6. O apóstolo Pedro escreve: não andeis ansiosos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O cuidado para a sua e para nós, para a minha vida, para a nossa vida, vem do Pai Celestial. Não ande ansioso. Está ansioso? Não tem problema, não é pecado, pelo amor de Deus. Mas a Bíblia está dizendo para você não andar, não viver. Tem ansiedade? Vem ansiedade, é normal. Faz parte da nossa humanidade. Agora, como que você trabalha isto? Para a psicologia, para a filosofia, você vai trabalhar com pensamentos, com ideias. Então, tudo bem, tem o seu valor e tem a sua estratégia, tem os seus recursos. Para nós, meu irmão, minha irmã, nós que somos cristãos, nós trabalhamos a ansiedade pela palavra de Deus. Nós trazemos à nossa memória, à lembrança nossa, as promessas de Deus. Então, se eu estou ansioso, se algo está me perturbando por causa do amanhã, eu me lembro da palavra de Jesus que disse: Horácio, não ande ansioso com o amanhã, porque basta cada dia o seu mal, você nem sabe se você estará vivo amanhã para resolver isso que está importunando, que está angustiando a sua alma. Entrega para mim, lança sobre mim, entrega. E quando você entrega, você descansa. E então o apóstolo Pedro nos lembra: lança sobre ele a sua ansiedade, porque ele cuida de você. Aí vem o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, no capítulo 4, no versículo 6, e repete as palavras de Jesus, que ele ouviu de outros, porque ele não esteve com Jesus. Pedro esteve, Paulo não. E ele ouviu de outros depois. E ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha que expressão. Não ande ansioso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que ele está dizendo aqui? Olha, aquilo que você tem de inquietude, tem de insegurança, de ansiedade, você lança sobre ele. O apóstolo Pedro diz: olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O que é lançar sobre ele toda a vossa ansiedade? É que sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, quando você está ansioso, quando você está passando por um momento de ansiedade, qual é o recurso que Deus nos deu? A oração. Qual que é o recurso que Deus nos deu? A meditação. Eu não sei se você se recorda, mas eu vou lá para o texto, que eu acho muito importante. Se você quiser abrir comigo a sua Bíblia, Mateus. Quando o próprio Jesus, ele nos ensina, não é? Nessa questão da ansiedade, quando ele diz: vocês não andem ansiosos, vocês não estejam ansiosos, vocês não estejam perturbados, vocês não estejam envolvidos com a angústia das incertezas. Gente, bom, eu quero aprender, eu não sei você, mas é uma questão de mudança de mente mesmo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. É questão de razão. Olha, não há mal nenhum em ser racional, viu, meu irmão e minha irmã? Ser racional não significa ser menos espiritual. Você precisa ter na sua mente. Mente é razão, gente. Mente é psique. E a Bíblia fala assim: olha, renove a sua mente. Transforme a sua mente. Renove a sua mente. E aí Jesus fala assim em Mateus, capítulo número 6, a partir do versículo 25, ele fala
não andeis ansiosos. Aí Pedro repete lá. Paulo ouve, conhece essas verdades, revelação do Espírito. Aí Jesus está falando para você e para mim hoje. Vamos lá. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Quem hoje acordou ou quem ontem dormiu ansioso por causa de alguma situação, hoje, pela palavra de Deus, você pode experimentar libertação. Como? Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Aí Jesus faz uma pergunta, irmãos, para nós refletirmos. Olha aqui, a pergunta eu vou fazer para você hoje, para que você possa refletir agora, e depois que você der a resposta, nós voltamos à reflexão. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes, do que o vestuário? Para um pouquinho e pensa. A sua vida, sua existência, seu ser, vale mais do que a sua preocupação com o alimento? Pensa, você precisa pensar. Né? Às vezes as pessoas ficam com raiva porque a gente convoca, chama, né? Pede a elas que pensem, tem que pensar, irmão. Diz que penso, por isso existo. Então vai lá, pensa. Não é a vida, você considera a sua vida mais valiosa, mais preciosa do que o alimento e do que a roupa? Porque Jesus falou, não ande ansioso. Aí ele dá uma dica importante. Ontem, a Áurea e eu fizemos o exercício que Jesus mandou. Nós saímos daqui da cidade, do centro, e fomos lá para o alto do vale olhar a lua, ver a lua, contemplar a lua à noite. Depois nós voltamos. Vamos para lá, subimos, colocamos a cadeirinha lá, ficamos olhando a lua saindo atrás da Ibituruna, com uma cor laranja misturada ali, a coisa mais linda que Deus nos permite desfrutar, porque Jesus mandou. Isso faz com que a sua mente desacelere, com que a sua alma entre em repouso, não é? Aí Jesus falou assim, olha, observe as aves do céu. Você já parou para observar o passarinho hoje, pela manhã, ontem, ou se você puder fazê-lo daqui a pouco? Observe as aves dos céus. Aí Jesus faz uma pergunta, eu estou mostrando para vocês que pela observação, pela contemplação, gente, a nossa vida se tornou tão corrida, tão agitada, que a gente não para. A gente tem vergonha do ócio, sabia disso? Nós temos vergonha, eu não sei se você já percebeu. Eu já vi muita gente ficar constrangida, porque durante um tempo eles perguntavam para mim, e aí, trabalhando muito, correndo muito? E eu falava assim, não, só o suficiente, só o necessário. Por que eu vou ficar correndo? Aliás, vou dar uma dica valiosa para você. Quem corre atrás nunca tem a opção de escolher o melhor. Você já viu quando um leão, quando um leopardo, quando um felino ataca um rebanho, né, seja de qualquer espécie, aí o rebanho se dispersa, e eles vêm, aí o primeiro, entre aspas, muitas vezes, um doente, um que não tem forças, um mais velho, um menor, com menos peso, portanto com menos alimento, e aquele felino ou aqueles felinos vão logo na presa mais fácil, porque eles estão correndo atrás. Perceba isso. Quem corre atrás normalmente não escolhe o que é melhor. Quem cerca na frente, quem se posiciona, quem se prepara, normalmente pode escolher, tem a opção. Já viu o ditado, quem chega cedo, quem levanta cedo, quem acorda cedo, bebe água limpa? Porque a água não está removida por várias mãos que foram ali para bebê-la.
É assim que funciona. Então, se você acorda cedo, se você tem intimidade com o Pai, se você se derrama diante dele, se você contempla a natureza que ele criou, que ele fez, que manifesta a sua glória, a sua pessoa, isso traz descanso para a sua mente agitada, para a sua alma ansiosa. E aí Jesus fala, olha, vocês não andem ansiosos, vocês têm que saber que vocês têm muito mais valor do que alimento, do que roupas. Vocês precisam contemplar, olhar a natureza que eu criei, olhar as coisas que eu fiz. Olha os pássaros, eles não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, e eu estou sustentando os pássaros. E aí Jesus faz outra pergunta. Vocês não valem mais do que as aves? Primeira pergunta, vocês não valem mais do que alimento e roupa e vestuário? Quanto que você vale? Eu gosto de me apresentar, a minha apresentação, o meu vestuário é tudo para mim. Ok, Jesus não é tudo para você. A roupa é tudo para você. Você faz dívidas, você se envolve em coisas horríveis para poder alimentar-se nos melhores restaurantes. Você vai lá e faz dívida, você paga com cartão de crédito parcelado, aí você compra roupa. Por quê? Porque a roupa para você vale mais do que a sua própria vida. Você não olha as aves. Aí Jesus faz outra pergunta, vem cá, você vale mais ou menos do que um passarinho? Quanto você acha que você vale? Vale mais do que um passarinho? Porque os pássaros que Deus reconhece que não valem mais do que nós, ele sustenta. E a você e a mim? Bom, aí vem uma outra pergunta. Jesus fazendo pergunta. Eu falei aqui que a gente ia fazer as perguntas. Qual de vocês, por mais ansioso que você esteja, pode acrescentar um côvado, aproximadamente aí 0,5, 50 centímetros, um côvado, um palmo, assim, alguma coisa maiorzinha, depende da medida, cotovelo aqui, sei lá, depende são medidas ainda discutidas, mas vamos lá. Eu prefiro isso. Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um fio de cabelo na sua cabeça? Você pode acrescentar um dia de vida, um minuto de vida na sua ansiedade? Então você precisa parar. É Jesus que está perguntando. Você vai ficar ansioso e o que isso vai resolver? Por que você anda ansioso quanto ao vestuário? Olha os lírios do campo, Jesus falou. Olha as plantinhas. Gente, ninguém precisa de ter o alto do vale, nem ter uma área rural. Vá na praça. Ande pela cidade, você vai ver lindas árvores, inclusive frutíferas, em vários lugares. Aí Jesus fala, as plantas não se regam. Você já parou para pensar nisso ou não? A planta, Deus as rega com a chuva que Ele envia. Elas florescem, depois murcham e morrem. Aí ele fala assim, olha, você lembra de Salomão, o homem mais sábio da história da humanidade? Aquele que não pediu poder, que não pediu isso, aquilo, outro. O que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria. E se tornou o homem mais sábio, porque a Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então, ele disse, Salomão, com toda a sua sabedoria e riqueza que impressionava, ele nunca se vestiu como as flores, a beleza, a natureza que eu crio, que eu faço. Aí, Jesus faz outra pergunta. Maldoso, no bom sentido, não Jesus maldoso de maldade, viu, gente? Se Deus veste assim a erva do campo, que amanhã é lançada no fogo, não vai vestir a você, homens de pequena fé. Irmãos, a resposta, Jesus faz as perguntas, mas Ele oferece a resposta, Ele oferece o caminho, não só na observação, na contemplação, para que isso possa desenvolver em nós a fé e a motivação correta, mas a partir do versículo 31, ele diz,
Não vos inquieteis dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, o que nós vamos vestir. Quem procura estas coisas são os que não creem em Deus. Quem procura estas coisas são os gentios. Olha a expressão de Jesus, meu irmão, e aí eu quero desafiar você nesta manhã a se tornar um verdadeiro cristão, não nominal, mas a se tornar um cristão na prática e na vida, e a viver, vivenciar, desfrutar, permanecer, praticar a palavra de Deus. Aí Jesus fala assim, gente, vocês não precisam procurar essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Meu irmão, minha irmã, Jesus está dizendo assim, olha, Deus sabe que você precisa comer, Deus sabe que você precisa beber, Deus sabe que você precisa se alimentar, Deus sabe que você precisa se vestir, Deus sabe, Deus conhece as suas necessidades e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Está na Bíblia, gente. Mas aí Jesus, então, mais uma vez, reforça um princípio, um fundamento. E ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas que você considera que lhe são necessárias, e ele sabe que são, porque ele disse, o Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu gosto desta expressão, porque Jesus está mostrando e afirmando o seguinte, olha, vocês não só já as têm, como elas serão acrescentadas à vida de vocês. Portanto, versículo 34, palavras de Jesus, meu irmão e minha irmã. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, hoje, entenda isso, meu irmão e minha irmã. Os problemas, as lutas, as adversidades e até o mal que porventura você e eu tenhamos que enfrentar, que não vem de Deus. Eu vou reforçar isso na sua cabeça até se entrar. Tudo que você estiver fazendo e lhe causa mal, não vem de Deus. Nenhum sacrifício de Deus, ainda que nos cause sofrimento, deve causar-nos o mal. O mal não vem de Deus. E por que eu digo isto? Porque o sacrifício que nos causa mal-estar, ele não é um sacrifício agradável a Deus. O sacrifício agradável a Deus é por amor a Ele, ao reino dEle, à palavra dEle, e por amá-lo eu amo meu próximo, mas amar ao meu próximo como Cristo me amou, significa permitir que o meu próximo, a quem eu quero amar como Cristo me amou, tenha o direito de não querer ser amado. E lembre-se, Jesus nos amou de maneira incondicional, mas para experimentarmos este amor, nós, você e eu, precisamos nos submeter e nos ajustar à sua palavra. O amor de Jesus por você e por mim e por todos os homens nunca fez com que ele se tornasse conivente com o pecado, aceitasse o pecado, se submetesse ao pecado, ou, principalmente, que estivesse tratando-nos como se nós pudéssemos agora fazer com ele o que nós quiséssemos. Não, senhores. Meu irmão e minha irmã, eu sei que isso é um parênteses aqui, mas vai aí para você. O que nos faz mal não vem de Deus. E aí Jesus diz, olha, não se preocupe, não fique ansioso. O mal deste dia, ele virá sobre bons, sobre justos, sobre injustos, sobre os maus, ele virá. Se ele vier, ainda assim,
você poderá viver em santidade, em justiça, em alegria perante Ele todos os dias da sua vida. Portanto, tudo aquilo que estiver incomodando o seu coração, tudo aquilo que estiver tirando a sua paz nesta manhã, eu quero convidar você e desafiar você a lançar fora, a rejeitar, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo pensamento mau, todo pensamento de destruição. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, que o mentiroso, que o pai da mentira é o diabo. Se a sua mente produz qualquer ideia, pensamento, conceito, valor que não é bíblico, rejeite em nome de Jesus. E você ficará livre. Não pense nada das pessoas. Se tem uma coisa que a gente precisa parar, meu irmão, minha irmã, é de julgar as pessoas, interpretar as pessoas, pensar o que elas pensam, pensar o que elas estão pensando, pensar o que elas estão achando. Eu não quero nem saber. Eu estou policiando a minha vida para isso. Ah, mas eu acho que ele está pensando que eu... porque eu sou Deus. Eu tenho que achar alguma coisa, pensa você o que você quiser, o pensamento é seu, não é meu? Eu preciso cuidar dos meus pensamentos. Deixa eu te falar uma coisa, hein? Uma mente cheia de pensamentos, uma mente cheia, acelerada, que o Augusto Cury chama de síndrome do pensamento acelerado. Esta loucura de ficar pensando. Livre, contemplando a natureza, a lua, o sol, as estrelas, a beleza, as plantas, contemplando o belo e trazendo para a minha vida. Foi Jesus que mandou, tá? Jesus mandou. Olhai, observai, contemplai. Foi Jesus que mandou, não sou eu. Esvaziar a minha mente de pensamentos e ideias que não me trazem paz. Esvaziar a minha mente, ocupando-a com a palavra de Deus. Habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Que a palavra transborde, que o Espírito Santo traga revelação para esta palavra que está na nossa mente, que transbordando no nosso coração de vida, nos leve a viver uma vida mais leve, uma vida prazerosa, de alegria. Esta é a palavra que Deus tem para o seu coração, para o meu coração, para a nossa vida, nesta manhã. E eu quero que você desfrute, então, segundo o que o apóstolo Paulo, voltando lá para Filipenses capítulo número 4, e ele diz, versículo 7, quando você apresentar a Deus com a oração, com as petições, com a súplica, quando você apresentar a Deus com ações de graças, tudo aquilo que está trazendo ansiedade, inquietude, faça isto agora. Tem um pensamento, tem uma ideia, tem uma situação, já lança sobre ele agora, fala, Senhor, eu rejeito isso nesta manhã, em nome de Jesus, vou viver o melhor da minha vida hoje. E amanhã vou viver o melhor da minha vida, porque o melhor de Deus sempre está por vir. E aí diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 7, quando você lança sobre ele, quando você ora, quando você entrega, quando você descansa, diz o versículo 7 de Filipenses capítulo 4, que eu profetizo sobre a sua vida, pela revelação do Espírito Santo, para que você entre no descanso nesta sexta-feira abençoada, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, versículo 19, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Que riqueza isso aqui, gente.
cada uma de vossas necessidades. Cada uma por uma. Pare hoje, faça um relatório de todas as suas necessidades, de tudo aquilo que está tirando a sua paz, e coloque tudo e entregue para o Senhor. E diga: Deus, a partir desta sexta-feira, desta manhã, tudo que tem me perturbado, tudo na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, emocional, conjugal, familiar, tudo profissional, vou colocar aqui, Senhor. Ó, tá aqui, não é meu mais, é teu. Estou lançando sobre Cristo, estou apresentando em súplicas, em oração, estou entregando, Senhor, é teu. E eu vou viver no descanso, na paz que excede todo entendimento. E esta paz vai guardar, proteger o meu coração e os meus sentimentos. Por quê? Porque o meu Deus, Ele há de suprir. Jesus prometeu. O Pai Celestial sabe que vocês precisam, Ele vai dar. Ele vai suprir todas as minhas, cada uma, eu amo essa expressão, cada uma das minhas necessidades, o meu Deus vai suprir. Por isso a Ele seja glória para todos sempre. Amém.